Então, se você não souber a sua linha de chegada, você não tem como se posicionar para você chegar lá. Oi, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo sobre marketing e negócios. E hoje, no episódio especial do Dia dos Namorados, eu convidei um criador de conteúdo que acumula mais de 100 mil seguidores e fala sobre o assunto basquete, NBA para ser mais específica, e que eu tenho a honra de chamar de namorado e sócio. Seja muito bem-vindo, Além da Sexta, mais conhecido como Gustavo Teixeira. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz que calhou a data do Dia dos Namorados, acho que vai casar muito bem com o que a gente já estava pensando em falar para esse episódio. E é isso, tenho certeza que a gente tem muita coisa legal para falar, tô animado. Eu também estou muito animada, obrigada por ter topado. Eu queria começar contando para o público, porque eu sei que muita gente não sabe que a gente acabou de se tornar sócios. Então, conta um pouquinho dessa transição de carreira sua, de sair do mundo corporativo, de ter começado a criar conteúdo, sair do mundo corporativo e agora entrar no mundo do empreendedorismo com a sua namorada, porque muitos acham uma loucura. Para muita gente pode parecer mesmo uma loucura, mas para a gente que está dentro da situação e até para quem está mais próximo e vinha acompanhando já o que parecia ser essa transição, sabe que foi uma adesão muito bem pensada, muito bem estruturada. E isso já vale como a primeira dica do episódio. A gente não virou sócio só porque a gente namora ou porque a gente achava que vai dar certo. É porque a gente é muito complementar. Então, tanto no relacionamento, quanto pensando para a sociedade, e agora na prática a gente tem visto que tem funcionado muito bem. A gente tem características que se encaixam muito, que são complementares e que para a empresa faziam bastante sentido. Exatamente, eu acho que a gente é extremamente complementar, eu sou mais criativa, mas esse lado empreendedor até um pouco impulsivo, e você vem para uma parte muito analítica, você olha muitos números, então quando a gente trabalhava junto já no extracurricular, funcionava muito bem, exatamente. E aí foi quase que uma coisa natural. Mas por quê? Eu quero que você conte, falando mais da sua transição. Então, essa parte da naturalidade na transição é exatamente como eu vejo também. E isso aqui a gente não ensaiou, isso aqui a gente tentou deixar o mais improvisado até para ficar natural. Mas essa parte de ter sido algo natural para mim é o que eu vejo mais de valor em toda essa transição, porque, diferente da Helena, eu não tenho esse perfil empreendedor. Então, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, até um pouco antes disso, durante a faculdade, eu nunca pensei em ser empreendedor, nunca pensei em ter a minha própria empresa, não porque eu não achasse que eu teria capacidade ou nada do tipo, mas porque eu não achava que eu tinha esse perfil, não era uma coisa que estava no meu radar, eu sempre tinha essa mentalidade de vou trabalhar no corporativo tradicional, vou trabalhar no CLT, eu gostava dessa ideia, e aí eu sempre fui com essa cabeça. Então, fiz estágio durante a faculdade, fui efetivado, sempre trabalhei na mesma empresa, eu trabalhava na indústria, numa empresa bem focada no B2B, então relacionamento direto empresa com empresa, a gente não falava tanto com o consumidor, e aí eu fui evoluindo dentro dessa empresa, fiquei bastante tempo na parte de ativação de marca, que era um desafio importante, porque como você faz ativação de marca para consumidor, só que não é consumidor, é o cara que trabalha dentro da empresa no B2B, então foi um desafio bem interessante. E aí, nesse último ano, eu também trabalhei na parte de inteligência de mercado, como você falou, era uma transição que eu já queria fazer, até para testar mesmo, sair um pouco da parte de ativação, de campanha, e ir para uma parte mais estratégica, e me ajudou muito nessa transição que a gente está comentando agora, mas eu acho que o que torna tudo natural foi a minha criação de conteúdo. Com certeza. Eu comecei a criar conteúdo em junho do ano passado, então agora já está para fazer um ano, ou já fez um ano, não lembro a data exata que eu comecei a fazer, mas foi o que despertou em mim esse lado empreendedor. Então, e isso também já vale como dica para quem talvez esteja se colocando no mesmo lugar de estar no CLT ou estar no corporativo e querer tentar fazer essa transição. Uma dica importante é você tentar colocar os pezinhos na água antes de dar esse salto. Então, nunca passaria pela minha cabeça me demitir, largar tudo para tentar o empreendedorismo, tentar a criação de conteúdo, porque isso não faria sentido, não é algo racional de se fazer. Então, testar nesse último ano, ver o que dava certo, o que não dava, meio que essa dupla jornada nas minhas horas vagas, foi o que me fez ganhar tração nessa possibilidade de
empreender e no que culminou na nossa sociedade. Eu acho que é muito importante isso que você está falando do pezinho na água, porque, você começou a pensar na sua marca pessoal também, você começou a entender se você gostava de ter um negócio ou não, e você foi pensando estrategicamente em como você queria lidar com as coisas, e agora não é que você largou tudo pela vida de influenciador. Não, longe disso. Longe disso. Você foi para uma outra empresa e eu acho que essa foi uma decisão muito estratégica também, porque dentro de uma sociedade, numa empresa, fazendo o que você sabe fazer muito bem, complementando muito bem a empresa, você consegue ter mais flexibilidade para se dedicar, para ir para os eventos que você é chamado, enfim, para criar seu conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, você também consegue ter calma para ir garantindo que o seu posicionamento está sendo bem executado, sem precisar fechar parcerias com marcas ou apostar em negócios que você não acredita. Conta um pouco da sua criação de conteúdo, de como foi começar a criar, vencer a barreira da vergonha e como que o posicionamento de marca pessoal, entrou para embasar tudo isso. A criação de conteúdo foi um processo bem demorado, então a gente já falava muito sobre eu possivelmente começar a criar conteúdo sobre basquete, sobre NBA, desde 2022. Então foi um ano de você me fazendo amadurecer a ideia de me mostrar esse lado, você já estava inserida nesse mundo, para mim era algo distante, mas a gente tinha aquela coisa de, putz, eu sei bastante sobre esse assunto, é um assunto que eu adoro falar sobre, e até na questão de não ter muita gente para eu conversar sobre, porque eu não tenho muitos amigos que gostam de basquete, que gostam de NBA, e era um conteúdo que eu adorava, que eu consumia muito já, então eu já tinha muito desse conhecimento que ficava guardado para mim. Então o processo de começar a criar conteúdo, de começar a trabalhar com isso possivelmente, veio muito mais nessa jornada de amadurecer a ideia, de quebrar a barreira da vergonha que até hoje eu ainda sinto um pouco, não é uma coisa tão natural que eu enxergo para mim, eu ainda tenho um lado muito perfeccionista na gravação dos conteúdos, que eu demoro muito mais algumas vezes para gravar do que eu gostaria, até hoje, então já faz um ano que eu tenho feito vídeo, centenas de vídeos que eu já fiz e eu ainda continuo tendo esse entrave que a gente vai aprimorando, mas acho que o principal foi amadurecer a ideia e uma tática que eu não lembro agora se foi você que me sugeriu ou foi algo que discutindo a gente viu que fazia sentido, era, já que eu tinha vergonha de gravar conteúdo, por que não eu gravar sem postar, sem mostrar para ninguém e sabendo que ninguém ia ver o que eu estava fazendo? Porque quando você pensa em gravar conteúdo e você tem vergonha de gravar, você não tem a vergonha da gravação em si. Porque é igual você se olhar no espelho e falar com o espelho, falar com o seu reflexo. Você tem a vergonha do que as pessoas vão falar de você, do que conhecidos, do que amigos vão pensar. Nossa, será que tá passando vergonha, falou besteira. Então é isso que te trava. Só que a partir do momento que você grava o conteúdo, sabendo que ninguém vai ver, você meio que quebra essa barreira e aí você consegue fazer com naturalidade. E aí foi isso que eu fiz, eu gravei alguns vídeos e aí depois se quiser contar a sua versão, sendo a única pessoa que via esses vídeos, eu gravei alguns vídeos até me acostumar e aí eu coloquei uma data, falei, não, tá bom, agora já estou minimamente confortável, vou colocar essa data e aí eu coloquei tanto na minha rotina, talvez? Coloquei tanto na minha rotina, no meu horizonte, que eu ia gravar, que era uma coisa certa, que eu já tava com a sensação de, nossa, se eu der pra trás agora... é um comprometimento. Já é um comprometimento, e não tinha ninguém, eu não tinha nem perfil, não tinha um seguidor, mas eu já sentia, falei, não posso deixar na mão. Só que eu iria me deixar na mão, então acho que isso que foi interessante. Que aí depois que eu postei o primeiro, a coisa começou a fluir, mas acho que... Eu acho isso muito legal, porque é o autocomprometimento que você teve. E foi muito engraçado essa história do começo, porque a gente trocava muito no começo. Então, eu não entendo nada de NBA, hoje eu entendo um pouco mais, mas não muita coisa. Então, eu não conseguia opinar tanto sobre o conteúdo, se o que ele estava falando era bom ou não, e isso me deu uma distância interessante para eu opinar estrategicamente de, essa chamada tá boa, isso daqui não tá, tem que fazer roteiro, como que você vai fazer... que são algumas das dicas que eu acho que você pode compartilhar, que fizeram, pra mim, na minha opinião, fizeram muita diferença na sua jornada, depois você fala isso pra você também. E aí foi muito engraçado, porque aí no começo, então, a gente teve essa ideia. Eu lembro que foi uma ideia que o Pedro Sobral sempre dava pra quem tinha vergonha de gravar, e aí eu passei isso pra você.
A vergonha de gravar nunca foi um problema pra mim, então eu nunca tive que destravar isso. E aí eu falei, testa isso daqui que o Pedro Sobral falou. E aí o Gustavo gravou o primeiro vídeo, deitado na cama, com vestindo um capuz. A ideia era fazer o mais descontraído possível. Eu não fiz roteiro, não fiz nada. Você só abriu pra falar. Só abri pra falar com que eu já sabia o que eu queria falar num vídeo potencial. Ganhando familiaridade com a câmera. Exato. Só que ele não me avisou que ele tava ganhando familiaridade. E aí ele me mandou um vídeo tela verde do TikTok. E eu falei, o que você acha? Só que a tela verde, pra quem não entende nada de TikTok, só dando um contexto. Você coloca esse efeito tela verde e você já tem que colocar a foto. Senão fica literalmente uma tela verde atrás de você. Ou seja, uma imagem verde atrás de você. E ele gravou um vídeo inteiro com a imagem verde. O vídeo não tinha nenhum corte, era diretão, ele errava. E deitado na cama, vestindo capuz, assim, barba mal feita, tava horrível o vídeo. Aí eu fiquei assim, ele mandou e eu fiquei pensando, o que eu faço agora? O que eu preciso falar? Tá péssimo. Você não entendeu nada. Você não dominou a ferramenta, só que eu não posso ser grossa. Porque eu quero que ele faça, eu quero encorajar ele a fazer. Então eu fiquei assim, olha, ficou bom. Eu acho que assim, tem algumas faltas de melhoria só. Mas tá bom o vídeo. E aí você falou, não, calma. Também não é assim, exatamente. Também não era desse jeito. E aí a gente foi. Aí eu, talvez você capuz. Aí ele, não, calma. Mas acho que o importante é, até para quem talvez esteja se colocando nesse lugar que eu estive há um ano atrás, é que não vai ser fácil no começo, como eu falei, até hoje não é tão fácil assim, mas o principal é saber que depois que você faz o primeiro, todos os outros vão ser melhores do que os anteriores. Então, eu fiz o primeiro e eu lembro que o primeiro vídeo acho que tinha, sei lá, 1 minuto e 18 e ele demorou 4 horas para ser feito. Entre fazer roteiro, eu acho que eu regravei 3 vezes, reeditei todas as vezes. Então, enfim, sei lá, demorou 4 horas para ficar um vídeo de 1 minuto e 16 segundos, 1 minuto e 18 segundos. Depois que eu postei, a sensação era... eu consigo fazer melhor. Eu sei que eu consigo fazer melhor, já sei o que eu já não gostei, pro próximo eu vou melhorar. Então é essa sensação de progressão. Você saber que você fez o próximo você consegue melhorar, e depois melhorar e melhorar, e assim você vai ficando mais confiante com a produção de conteúdo. E eu gosto muito da gente falar sobre essa melhora, olhando pela ótica de que você melhora. Sim. Não necessariamente os seus números vão acompanhar a sua melhora, porque existe... Você entender como você vai se sentir confortável e o que é mais comercial. Nesse começo, você teve um crescimento muito rápido, acho importante trazer esse contexto. Em 6 meses, talvez, você já tinha batido 50 mil no Instagram? Já, depois que a gente começou a levar a sério o Instagram, eu acho que eu bati, acho que foi... Acho que foi 6 meses. Foi muito rápido, assim. E os números do Gustavo, eles são muito impressionantes. As visualizações nos stories, os views dos reels. Eu sempre fiquei muito chocada com o tamanho do engajamento dele. E eu acho que existe muito do seu talento, de como você traz as análises, de como você olha os jogos, do conteúdo que você traz e do quanto você se dedica. Mas existe também um pouco das regras que você aprendeu antes de começar, das boas práticas. Conta para quem está escutando a gente quais são essas boas práticas e um pouco do seu processo criativo, assim. Acho que tem algumas coisas bem legais de a gente abordar nesse tópico, porque não existe uma coisa isolada, né? São várias coisas. Então, começando com essa parte que você falou de saber que o resultado não é imediato. Então, eu acabei tendo um resultado positivo rápido, bem mais rápido do que eu imaginava. Quando eu comecei, eu nunca imaginava que eu ia crescer rápido igual eu cresci, que ia ter as visualizações. E eu ainda sou pequeno, bem pequeno para produção de conteúdo de relevância. Então, é saber também colocar as coisas no parâmetro. É muita coisa porque eu imaginava que isso poderia ser, mas ainda assim tem um longo caminho a ser percorrido. Então, é o equilíbrio, é conseguir se colocar nesse parâmetro. Mas acho que a principal coisa é entender que não necessariamente vai ser bom desde o começo, e você se colocar a sua própria meta de você estar disposto a ir até onde for necessário ou até um determinado ponto que você acha justo, mesmo sem ter resultado algum. Ótimo. Então, o MrBeast, para quem não conhece ele, é o maior criador de conteúdo, o maior youtuber do mundo. Ele é americano, ele cria conteúdo de entretenimento, de desafios, enfim.
E aí eu lembro que eu vi um vídeo dele uma vez, uma entrevista, dele falando que quem está começando a criar conteúdo agora, saiba que os 100 primeiros conteúdos não vão bem. E aí, a partir do momento que você realmente coloca isso na sua cabeça, que os 100 primeiros não vão bem. Então, não é que você vai postar 5 e aí nenhum vai ter performado bem e aí você já vai largar, nossa, que frustrante. Porque se essa for a mentalidade, é melhor não começar, porque senão com 5 vídeos você não vai conseguir colher fruto nenhum. Então, eu acho que essa foi o primeiro entendimento meu na hora de começar a criar conteúdo. Antes de começar a criar, eu tinha colocado uma meta de, num prazo de 1 ano, que é o que a gente está completando agora, eu criaria conteúdo sem compromisso algum, levando a sério, como se fosse algo que eu quisesse que dê certo, para depois de 1 ano eu reavaliar e saber quais são os próximos passos. Então era essa a minha mentalidade. Independente se com 3 vídeos eu ia viralizar ou se com 100 vídeos eu ia estar batendo 500 views. Não interessava, porque era o comprometimento que eu tinha feito. Então acho que esse é o principal ponto inicial, você tá bem alinhado às metas que você quer colocar, até onde você consegue esticar a corda para ir. E aí, a partir disso, é você entender e encarar como uma empresa, uma marca e algo que algum dia possa não ser mais um hobby. Então, uma coisa que a Helena sempre me falava é, enquanto você não estiver monetizando o seu conteúdo, o seu perfil é um hobby, e que não deixa de ter problema. Só que a partir do momento que você quer transformar o seu hobby numa fonte de renda, aí você precisa fazer com que ele seja visto pelas marcas, pelas pessoas, como um trabalho. Então, enquanto eu não ganhava dinheiro com o Além da Cesta, ele era um hobby, mas era um hobby que eu levava super a sério. Você já levava como empresa? Eu já empresa. levava como uma empresa. Então, eu tinha atitudes e eu fazia os conteúdos, as coisas, pensando que era algo que uma hora ia vingar. Então, por exemplo, eu propositalmente nunca falei em absolutamente nenhum vídeo palavrão. Por quê? Porque eu sei que isso não ia agregar em absolutamente nada na minha marca pessoal, na minha marca como empresa. Para as marcas virem me patrocinar, para publicidades, não é interessante ter um criador que fala palavrão, não agrega o tempo inteiro. NBA e basquete é um assunto que tem criança que assiste, tem adolescente, então também não é uma imagem que eu queria passar de um cara que fala palavrão. Então, propositalmente, era uma coisa que eu sabia que eu não falaria. Então, e aí são coisas que você vai colocando no dia a dia, que aí depois vira automático. Então hoje eu faço os roteiros já do jeito que eu sei que ele funciona, já do jeito que eu sei que eu gostaria que a minha imagem fosse passada. Eu analisei os criadores de conteúdo sobre basquete, sobre NBA e tentei pontuar o que estava faltando na comunidade que eu poderia agregar. Isso é muito legal. Então tinham muitas páginas, por exemplo, muito grandes, que falam muito sobre notícias, sobre o que está rolando, sobre o jogo a jogo ali, lance a lance, rodada por rodada, e é um volume de conteúdo muito grande que eu sabia que eu não ia dar conta, então não adiantava eu me colocar como meta que eu ia ser esse cara, e eu não achava que mais um perfil desse jeito ia bombar. Você não ia conseguir entrar, provavelmente. A barreira de entrada era muito alta. A barreira de entrada é basicamente a barreira que existe no mercado para que você consiga entrar. Por mais que a criação de conteúdo, a barreira seja baixa, porque você só precisa ter um celular, filmar e postar o conteúdo, existem nichos que a barreira de entrada ela vai ser mais alta porque já tem muita gente criando muito grande, muito forte, as marcas já estão patrocinando. Então, se você entrasse como notícia, realmente não ia ser um posicionamento muito bom. Mas você sempre teve essa visão de negócio, eu acho isso muito importante, porque as pessoas acham que os patrocínios eles acontecem única e exclusivamente por causa dos seguidores. Os seguidores, eles são importantes. Mas hoje eu vejo que você consegue ter alguns resultados, ter interesse de algumas marcas, fechar algumas publicidades com marcas que são muito relevantes e que eram as marcas que eram as suas marcas desejo de parceria. E eu vejo muito a intencionalidade, a estratégia por trás de tudo isso que está acontecendo hoje, que está só começando, né, a se tornar realidade. Como que você vê isso? Você acha que realmente o posicionamento, essa estratégia, essa intencionalidade foi e está sendo o que te traz os frutos? Não, 100%. Se eu não tivesse desde o começo um posicionamento bem definido, primeiro que eu não saberia onde eu gostaria de chegar. Então, você sempre fala isso, que é muito bom, você não tem como ir para uma festa se você não tem o endereço.
Você pode ficar rodando, alguma hora você pode chegar. Talvez você demore 2 semanas para chegar numa festa que já vai ter acabado há muito tempo. Então, se você não souber a sua linha de chegada, você não tem como se posicionar para você chegar lá. Então, ter isso bem definido para mim sempre foi muito importante. Fazer os conteúdos com intencionalidade, que é o que você comentou. Então, eu entender que eu queria colocar nos meus conteúdos o que seria a minha, entre aspas, marca registrada. Então, eu como pessoa sempre fui um cara mais analítico, sempre cito em conversas aleatórias do dia a dia datas e informações aleatórias com números, que é uma coisa que para mim funciona, para eu gravar as informações eu gosto de fazer assim. E eu pensei, bom, por que não trazer isso pro Além da Sexta? E aí eu fui tentando juntar esse quebra-cabeça. Então eu já tinha um objetivo claro do que eu queria, do tipo de perfil que eu gostaria, tinha identificado mais ou menos um espaço ali que eu poderia me inserir, que já tinha gente fazendo, mas que não era uma coisa saturada, então que eu conseguiria me inserir. E aí fui moldando dia a dia, vídeo após vídeo. No começo eu assisto hoje os passados, eu acho que eram muito ruins, mas eu entendo que para o momento eu precisava começar. E hoje eu faço vídeos que eu sei que estão longe de ser perfeitos e eu vou tentando melhorar dia após dia, mas sem ter esse posicionamento você não consegue ter a clareza de onde você quer chegar. É simples assim. Muito legal tudo isso que você falou, inclusive fica a dica para quem não escutou o primeiro episódio, escute. Porque eu falo muito sobre se colocar em movimento, que foi muito o que você fez, e olhar estrategicamente para os seus objetivos, que não necessariamente são objetivos extremamente claros. Mas você coloca assim, quero um dia ter uma parceria com a NBA Brasil, eu quero estar associado a Nike, eu quero estar associado a Adidas. Você vai pensando nas marcas dos sonhos. Eu quero ganhar dinheiro com publicidade, ou o meu sonho é ter um canal onde as pessoas vão se inscrever pagando. Você vai colocando as hipóteses, que aí você vai traçando os caminhos. E às vezes você chega na metade e você fala, não, tem que mudar a rota, descobrir novas coisas, né? E eu acho isso bem interessante, não só para a criação de conteúdo. Isso é muito válido para qualquer fase da sua carreira profissional e até mesmo pessoal, que é você colocar um objetivo macro, não necessariamente tão específico, e aí você pensar em todas as possibilidades que você pode traçar para alcançar esse objetivo. Então, trazendo para o meu exemplo para tentar ficar palpável para quem está ouvindo. Eu, desde sempre, da época de faculdade, eu já sabia que um sonho meu seria trabalhar com a NBA, de alguma forma. E aí eu tentei aplicar para vaga de estágio, não consegui. Abriu vaga de marketing, apliquei, não consegui. E por aí foi evoluindo os anos. É legal falar dos nãos que você tomou antes. Não, muitos. Então, assim, tentou na Nike também. Todas essas de esporte, porque esporte sempre foi a minha paixão. Então, e aí depois acabou se aprofundando no basquete, mas esporte no geral sempre gostei desde pequeno. Então eu já sabia que era alguma coisa nesse nível e possivelmente, especificamente de NBA. E aí chegou um ponto que eu fiquei pensando, bom, o que eu posso fazer? Quais caminhos podem me levar até a NBA? E aí, você que está ouvindo pode escrever isso num papel, fazer um mapa mental, qualquer forma que fique mais fácil para você visualizar. Coloque em cima aonde você quer chegar e escreve embaixo tudo que é possível ser feito para você chegar lá. Então, no meu caso, para tentar tangibilizar um pouco, para ficar mais fácil. Eu sabia que eu queria chegar na NBA. Então, quais caminhos poderiam me levar na minha carreira profissional para a NBA? Eu poderia trabalhar na NBA, eu poderia trabalhar numa agência que é do time da NBA, né? Então uma agência que cuida da NBA, eu poderia trabalhar numa marca que patrocina a NBA, eu poderia criar conteúdo, era uma das vertentes, eu poderia, enfim, e aí você vai abrindo, né? O leque de possibilidades. E aí você chega numa lista, sei lá, de 10 opções. E aí você começa a fazer esse jogo. Tá bom, então eu tô neste momento aqui da minha carreira profissional. Que transição que eu precisaria fazer para me colocar mais perto? Ou, putz, o caminho mais perto seria mudar de carreira. Será que faz sentido? E aí você começa a fazer a junção. Então, para mim, foi isso. Bom, eu quero trabalhar com a NBA, eu fiz a minha listinha, eu falei, criar conteúdo é de graça, é o mais
mais provável assim que eu consigo fazer hoje. Só depende de Só você. depende de mim, eu não precisaria ser contratado por nenhuma empresa ou nada disso, não preciso passar por um processo seletivo. Qual que é a principal objeção? A vergonha. E aí volta para o ponto que a gente estava falando de trabalhar a vergonha, enfim, todo o processo de amadurecimento. Mas eu acho que esse é um exercício bem legal, você colocar no mapa todas as possibilidades e aí fica até mais claro. Fala, bom, então se eu tenho 10 caminhos diferentes, deixa eu elencar aqui o que é mais provável ou não de eu conseguir. Eu gosto muito de trazer... vou fazer meu jabá. Faz. Exercícios práticos para dentro dos meus cursos. Então, dentro do Manual de Conteúdos Estratégicos, onde eu passo por chamadas, roteiros, que basicamente foi a metodologia que eu passei para você quando você estava começando. Que eu sempre te uso como um case para falar para as pessoas, porque realmente a gente passou por todas essas etapas. Hoje o Gustavo organiza a criação de conteúdo dele através... seguindo, na verdade, o método do Manual de Conteúdos Estratégicos, mas antes de você começar até mesmo a criar conteúdo, acho importante você pensar por que você está fazendo as coisas. Então, o primeiro módulo inteiro é pensa o porquê, para onde você está indo, onde você quer chegar. E aí, todo episódio do podcast tem uma atividade prática. E, normalmente, é no final, mas eu vou deixar esse no meio, então, para quem ouve tudo. Eu acho muito legal, a gente tá falando de casal, e eu acho que foi uma boa virada de chave no nosso relacionamento, quando a gente começou a amadurecer o nosso relacionamento. Muitos de vocês, aliás, quase ninguém vai saber, a gente namora há 6 anos, e a gente começou a namorar na faculdade, é uma vida totalmente diferente da vida que a gente tem hoje, então a gente não conversava sobre alguns assuntos que hoje são necessários que a gente converse, que a gente tenha conversas que não necessariamente são conversas fáceis, mas que a gente precisa alinhar, já que o nosso namoro está amadurecendo. E aí eu acho que é um exercício legal para fazer em casal também, que é você parar e pensar, que foi um exercício que a gente fez muito no último ano, que vida a gente quer ter como casal. E aí eu te falava muito sobre a minha vida dos sonhos, você falava sobre a sua vida dos sonhos, e aí a gente foi entendendo, inclusive, as coisas que a gente teria que abrir mão caso esse sonho se realizasse. E aí a gente vai elencando esses sonhos, entendendo para que a gente una forças e vá em direção a esse sonho juntos. Porque é muito legal quando você consegue fazer as coisas como um time. E aí a gente volta para o assunto da sociedade. Então você estava nesse período onde você já estava criando conteúdo, se consolidando, as pessoas começaram a reconhecer você, inclusive dentro do seu espaço de trabalho. Algumas pessoas que trabalhavam com você começaram a descobrir que você estava criando conteúdo, você foi furando as bolhas. Teve um momento que foi muito icônico, que foi quando o Marcos Mion te repostou. Sim. Foi muito legal e quebrou muitas bolhas. Muita gente descobriu que você criava conteúdo. Muita ali. gente do trabalho veio falar comigo e falou, pô, Marcos Mion te repostou, nem sabia que você fazia vídeo. Eu falei, Pois é, meu hobby. Exato. E aí, como foi pra você ir amadurecendo, então, essa ideia do empreendedorismo até saltar pra virar meu sócio? Conta pra audiência como foi isso. E eu acho que é interessante você começar nessa parte do exercício. Já te dando uma sugestão. Não, eu acho que, falando do meu processo, o que eu acho que foi importante é o que a gente vem batendo muito na tecla, é o amadurecimento da ideia, de uma coisa que era desconfortável para mim, de pensar em ser empreendedor com o tempo, claro que muito por sua influência, mas muito pelo que eu fui descobrindo também com Além da Sexta, foi se tornando algo possível até que se tornou algo óbvio, o caminho a ser seguido. Mas durante todo esse processo, eu acho que quando a gente pensava nas nossas carreiras individualmente falando e depois quando a gente olhava para elas, como elas Estão hoje. não estão hoje, mas como elas ficam juntas. Então, você tinha na época a Helena Rodrigues, a marca de roupa, e eu estava no CLT. Então, eu tinha uma trajetória da minha carreira que eu estava seguindo. Você tinha a sua. E aí, por exemplo, algo me veio na mente agora. Estava no meu horizonte, num horizonte não tão distante, uma expatriação. Então, para quem não sabe o que é expatriação, é quando a empresa, você vai trabalhar por alguma empresa em outro país e aí você vira um local daquela empresa por um tempo determinado, sei lá, um período de 2 anos, depois você volta para a sua empresa local com os seus aprendizados, enfim. É algo que é muito comum, principalmente em empresas multinacionais. E aí estava no radar isso e era uma coisa que a gente até tratava como algo Queremos. queremos, e aí vinha da parte da cumplicidade de
da parte da Helena de entender, tá bom, se o Gustavo for expatriado, então eu precisaria fazer esse tipo de movimentação na minha empresa, beleza, a gente faz acontecer. E aí, olhando para isso que estava na trajetória para o que é hoje, a gente começa a juntar, fala, bom, a expatriação, que era algo que estava no meu caminho e que você se enquadrou, hoje, se a gente quiser, a gente pode se expatriar como sócios. Então, não é que você tem que abrir mão de sonhos, mas que você adapte eles para a sua nova realidade. E aí tem prós e contras, como a gente falou, só que é você justamente conseguir fazer essa junção para que as decisões da vida sejam naturais, para que não seja algo pesado. Então, o que a gente falou no começo do episódio, de a gente não virar sócio só porque a gente namora. Se a gente não achasse efetivamente que a gente complementaria um ao outro profissionalmente falando, a gente não tomaria essa decisão, porque o principal é o relacionamento de casal, Exato. Não da sociedade. Esse é um ponto interessante, vou abrir um parênteses aqui. A gente fez um combinado, inclusive, que a gente sempre priorizaria o relacionamento e a saudabilidade da empresa. Sim. Porque tem muito empreendedor que acaba trazendo pessoas para a empresa porque gosta dessas pessoas e isso prejudica a empresa. Mas a saudabilidade da empresa, como empresário, tem que estar em primeiro lugar. Então, a gente sempre pensou nessas duas vertentes. O nosso relacionamento, obviamente, estava como prioridade, mas a saudabilidade também. Se a gente sentisse que a gente não estava se complementando, que o Gustavo não chegou para agregar e fazer a empresa crescer, ganhar mais, faturar mais, isso comprometeria a saudabilidade da empresa, a nossa vida financeira no futuro. Então, a gente sempre teve esse lado racional que embasou a nossa decisão e que puxou muito no emocional também. Quando a gente olhou no emocional, era muito legal, porque é um negócio... Hoje, a minha empresa, a nossa empresa, ela é 100% digital. Então, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, o sonho da expatriação, ele cabe aqui dentro. Sim. É, de um jeito diferente, remodulado. E é como você encaixa a trajetória e os sonhos dos dois em uma única história, em uma única trajetória. Então, quando você está num relacionamento, seja como casal ou como sociedade, precisa ter a cumplicidade e um precisa querer ver o outro bem sucedido. Exato. Então, se você estiver num relacionamento, e aí não necessariamente como casal, pode ser entre amigos ou familiares, se você estiver num relacionamento que o seu sucesso você acha que tem que ser maior que o do outro, é obviamente insustentável. Não tem como dar certo quando você transforma isso por uma sociedade. Eu nunca me importei se a Helena estivesse mais bem sucedida na carreira dela e ela não se importava se eu estivesse mais bem sucedido na minha. E aí isso é uma das premissas do que a gente conseguia pensar que uma sociedade faria sentido. Sim. E aí, durante todo o processo empreendedor da Helena, uma coisa que ficava muito clara era que, independente de eu achar que seria o momento ou não de entrar na sociedade, o principal era como que eu entro para agregar e não só entrar por entrar. E aí, quando isso ficou claro, quando essa chavinha destravou na minha cabeça, quando eu me senti maduro o suficiente pessoalmente, aí que a gente começou a conversar sobre. E o interessante, que mostra que foi um processo natural, foi que eu fui até você propor isso. Não foi uma coisa que você veio falar comigo. Mas eu tinha deixado a porta aberta. Super aberta, super aberta. Não foi uma coisa que eu tive que ficar cavando para conseguir. Você sempre deixou a porta aberta e deu o meu espaço, respeitou super. Se eu não tivesse tomado essa decisão e achado que o CLT era o caminho para sempre, a gente ia seguir nossa vida como casal normalmente de outra forma. E isso é muito importante, porque nem todo casal deve ser sócio. Sim, totalmente. Porque você precisa ser complementar para ser sócio e você tem que estar disposto. A gente passa agora muito tempo. Então, se existe algum atrito na empresa, é óbvio que impacta o nosso momento de lazer. A gente ainda está ajustando as coisas. E não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Mas eu acho que a gente tem ajustado bem até, porque eu acho que eu tinha tanto medo. Eu sempre foi um medo muito grande meu, a gente só trabalhar. E, ao mesmo tempo, virar muito lazer também. Então, a gente está encontrando esse equilíbrio, porque é legal, é gostoso, mas em momentos de atrito a gente tem que se... lembrando que a gente é sócio, né?
Mas eu acho que é importante você pensar se é isso que você quer. Então a gente não tá falando hora nenhuma de que você, nesse mapa ou em tudo isso que a gente tá falando, você tem que definir pra onde a gente tá indo e ir junto e um largar a empresa. Não. Na nossa relação foi muito favorável. Sim. Você precisava saltar pra ter mais tempo pra criação de conteúdo. Você é o perfil complementar ao meu. Uhum. E a empresa estava precisando de uma pessoa como você. Então, tudo casou naturalmente e a gente conseguiu fazer essa sociedade agora. Sim. Num momento que foi perfeito, porque acho que a gente soube, mais você do que eu, respeitar o processo. Uhum. Eu tenho muita dificuldade em respeitar o processo, mas você tem facilidade em aceitar que as coisas vão fluindo, acontecendo no seu tempo. Não precisa, exato, não precisa acelerar. Essa nunca seria uma decisão, nem era uma coisa discutida há um ano atrás. Exato. E hoje, não só foi um tema discutido, como executado pela gente. Em fevereiro, isso não era discutido. Verdade. Então, assim, as coisas vão evoluindo e você tem que estar aberto às possibilidades. E aí, as coisas acontecem. A gente bateu muito nessa palavra naturalmente, mas é que realmente é essa sensação. Se qualquer tipo de decisão nesse âmbito, nessa magnitude, porque entrar numa sociedade não é uma decisão simples de ser tomada na prática, não só em questão de detalhes que precisam ser resolvidos, mas é uma responsabilidade grande. Se não for algo certo, que você sinta em você que seja o correto, talvez não seja o momento, talvez seja melhor esperar. Não o friozinho da barriga. O frio na barriga, ele é necessário, porque senão você não coloca a mão na massa. Você tem que colocar para fazer valer. Então, o frio na barriga é diferente. Mas a insegurança tem uma linha muito tênue ali do que é uma insegurança que dá para arriscar ou de uma insegurança que é você dentro de você se falando, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Existe a inconsequência, eu acho. É uma boa palavra. E a insegurança. Eu acho que um bom jeito, que foi muito bom pra gente, foi planilhar. Sim. Dá pra fazer como, quanto tempo a gente tem de respiro, se a gente não faturar nada. E aí, feita essas reservas de emergência, a gente conseguiu e até cenários irreais. Tipo, a empresa já vinha crescendo mês a mês, aumentando o cliente, e aí quando a gente foi simular, a gente simulou cenários até esse. Se a empresa parar de faturar, do nada. Acordamos um dia, nunca mais vai faturar. Quanto tempo ela ainda consegue se manter? Os nossos salários vão ser pagos, a gente conseguiria continuar pagando investimentos. Então, assim, até coisas nessa magnitude foram pensadas e planilhadas, e aí tudo volta foi uma decisão óbvia. Depois que você junta todos os pontos, ficava até meio que óbvio. Então, quando eu pedi demissão, foi um momento, como eu posso dizer, difícil no sentido de ter o apego, que eu já estava há mais de 4 anos na empresa, gostava de trabalhar lá, gostava do ambiente de trabalho, mas foi uma decisão muito mais de sofrimento de deixar aquele estilo de vida, aquelas pessoas, do que pensar que eu não estava fazendo a decisão certa. Eu sempre tinha muito claro que essa decisão era mais do que certa e até hoje, assim, eu não tenho a sensação de que foi uma transição difícil, nada disso, foi uma coisa tão fluida que eu pedi demissão, cumpri as obrigações, fiz o que tinha que fazer, entreguei bonitinho, a gente mudou o foco, comecei a participar das reuniões e tudo mais, e aí vai fluindo naturalmente. Exato. É muito legal você falar sobre essa transição, mas também o frio na barriga, porque toda vez que você abandona um estilo de vida para viver outro, te dá muito medo. Sim. E existem pessoas que gostam mais e conseguem arriscar mais, e existem pessoas que gostam menos. Uhum. Você não era uma pessoa, eu acho que até hoje não é uma pessoa que ama o risco, ama a mudança. Não. Mas você foi destravando aos poucos essa ideia do empreendedorismo. Quais seriam, vamos colocar 3 elementos que você acha que foram chaves, que você foi destravando na sua cabeça, ou situações que te mostraram que o empreender para você, dentro da sua situação, dentro da sua realidade, era o óbvio? Difícil essa. Difícil, tem que pensar. Não te preparei. Não me preparou. Eu acho que o primeiro destrave na cabeça foi ver você mesmo no dia a dia. Então, desde 2020, quando você começou a sua trajetória empreendedora, eu via muitas coisas que eu não desejava para a minha vida profissional e
Tinha muitas coisas que eu olhava e falava, isso aqui é interessante. É legal falar das coisas que também não são maravilhosas no empreendedorismo, porque tem muitas. Não, tem muitas. E muitas frustrações. Então, a gente acabou vivendo muito disso quando era só você na sua marca. As frustrações, os desafios, as coisas que não deram certo, até começar a dar certo, e aí voltava a não dar certo, e aí é meio que uma montanha-russa. E aí, isso era uma coisa que não me agradava. E aí tinha as outras coisas que me agradavam, a liberdade em todos os sentidos que o empreendedorismo te dá, de geográfica que a gente comentou, mas de tempo, de você controlar o que você vai fazer, você conseguir priorizar de acordo com o que você sabe que vai dar mais resultado, ou pelo menos o que você acha. Então, tinham muitas coisas boas e muitas coisas não tão boas assim, mas essa convivência eu acho que foi a primeira chavinha que destravou, porque antes eu não tinha isso na minha base, no meu núcleo familiar. Os meus pais sempre vieram de carreira corporativa, sempre do CLT, então era a base que eu tinha, o modelo que eu tinha, e aí com você eu consegui ver esse outro lado da moeda. Então acho que esse foi o primeiro. O segundo, com certeza, foi a criação de conteúdo, então, que eu comentei no começo do episódio, mas de você colocar o pezinho na água, de você primeiro testar, era uma coisa que para mim não foi fácil, como eu já falei. Então, criar esse costume e ter a sensação de que depois que você começa a fazer, a única coisa que eu conseguia pensar eu tinha que ter começado antes. Se eu tivesse começado há um ano atrás, onde eu poderia estar? Se eu tivesse começado há 2 anos atrás, aonde eu poderia estar? Então, você começa a ter essa consciência, mas o teste foi com certeza a segunda coisa. E a terceira coisa foi, durante a nossa viagem para os Estados Unidos, era uma viagem que a gente tinha planejado por bastante tempo, a gente ficou 3 semanas nos Estados Unidos e foi uma viagem muito voltada para o entorno do All-Star Game da NBA, que, para quem não sabe, é como se fosse um final de semana das celebridades, onde os principais jogadores se reúnem para jogar uma série de jogos desafios e um amistoso entre os melhores da liga, e é uma data, talvez a segunda data mais comercial depois das finais da NBA. Então, é muito importante. E aí a gente foi para lá, conseguiu viver essa experiência, conheceu pessoas do meio, que foi surreal conhecer assim pessoalmente. Então, ter essa vivência e aí depois tem que voltar para a realidade, entre aspas, foi um choque muito grande. Não no sentido de eu querer necessariamente que aquela fosse a minha vida, porque não seria sobre isso, mas é de ter esse gostinho de passar 3 semanas tendo essa experiência, essa vivência de algo que algum dia poderia ser semelhante ao meu trabalho, e aí depois você volta para a realidade e fica pensando, nossa, eu precisava de mais disso. Foi muito melhor do que eu esperava, eu me identifiquei muito mais. E aí quando você junta tudo isso, esse acúmulo de informação dos últimos anos, e aí com essa virada de chave talvez tendo acontecido na viagem, começou a destravar o pensamento de, e se eu saísse do CLT e fosse empreender 100% do tempo? Tá, mas como eu faria isso viável? Tem a empresa da Helena, ela estaria precisando disso, aqui eu me encaixo, já sei que ela deixou a porta aberta, faz sentido, deixa eu começar a fazer as contas. Aí vai para a planilha, aí vai para o mundo real, até que fecha a equação. Muito legal, acho que a gente conseguiu abordar muitos assuntos que eu gosto e que eu acho que são muito importantes. Acho que agora a gente pode ir fechando as caixinhas para deixar as lições do episódio mais claras. O que eu levo de aprendizado? Eu acho que, primeiro, é o risco calculado. Foi uma coisa que você fez muito bem e está trazendo ótimos frutos. Uma outra lição que fica para mim sobre CLT é que você não necessariamente precisa ser empreendedor. Você pode ter o perfil CLT. Sim, com certeza. E tá tudo ótimo, porque eu acho que o empreendedorismo não é para todo mundo, a criação de conteúdo não é para todo mundo. Você tem que estar disposto a fazer acontecer. E hoje, no mundo da internet, eu acho que existe quase uma pressão para que todo mundo empreenda, mas não é esse mar de rosas que todo mundo fala. Então, você tem que colocar o pezinho na água, entender que é uma água bem gelada. Não, e uma coisa que você fala bastante, que é a questão de a internet pode ser para todo mundo, mas não para amadores.
Exato. E não no sentido de que quando você for começar a fazer, você já tem que estar super profissional. Não é isso. Mas desde o começo, você entender que você precisa levar a sério a criação de conteúdo. Então, se você é uma empresa e você não está no digital, você está deixando uma oportunidade gigantesca escorrer pelas suas mãos. E se você for entrar, você tem que entrar encarando mesmo como algo que... Sério. Não adianta você encarar de qualquer jeito. Se você é uma pessoa, adoraria trabalhar com a internet, adoraria ser influenciador, mas você não tem frequência de postagem, você posta coisas totalmente aleatórias que não se conectam com as pessoas. Só quer engajamento. Aí pensa só na viralização. Aí começa a não fazer sentido, porque aí vira o tal do hobby, que não tem problema nenhum. Tem muita gente que cria conteúdo porque acha engraçado e tá ótimo. Só que se você quer criar conteúdo como uma profissão ou como uma fonte de renda complementar, algo que agregue para o seu negócio, precisa encarar como um negócio mesmo, precisa ter posicionamento, precisa ter estratégia, precisa ter um objetivo bem claro, porque senão não vai para frente, você vai ficar patinando e não vai para lugar nenhum, e aí vai ter um monte de gente que está fazendo direito que vai te passar. Exato, eu acho isso muito legal, que é você já pensar estrategicamente sabendo que você tem que se dedicar. Quem te vende fórmula mágica provavelmente já é uma pessoa que percorreu muito, testou muito e acha que o jeito que funciona para aquela pessoa é que vai funcionar para você. Por isso, eu sempre bato na tecla de que você precisa aprender com pessoas que vão te ensinar a pensar. Vão te ensinar a lógica por trás daquilo. Porque te passar um hackzinho, nem compre nada. Acessa gratuitamente um monte de perfil e aí testa. Mas a gente está falando de negócios que são longo prazo. Que se você quer viver de internet, viver de influência, de criação de conteúdo, de venda de infoproduto, de venda de mentoria, você precisa de um monte de coisa que ninguém te mostra, ninguém te fala. Não é vida de madame o tempo inteiro. Você tem muito esforço, muito trabalho, muita estratégia. Você pode até chegar na vida de madame algum dia. Com muita estratégia. Com muita estratégia e você vai ter que ter trabalhado muito para chegar lá. Exato. E aí você vai colher os seus frutos, igual e qualquer coisa na vida. E óbvio que tem flexibilidade, né? Não, tudo. Se você quiser tirar mais férias e depois voltar e se matar de trabalhar, existe isso. Não existe, é o que a internet proporciona, mas Exato. não é o conto de fada de achar que desde o dia 1, na primeira semana você vai viralizar, com um mês você já fechou publi, com um ano você tá no Big Brother. Exato. É assim que funciona. Não é assim. Outro ensinamento muito legal, acho que nesse episódio, foi a importância de você ter relacionamentos que te apoiam. Porque eu sempre penso sobre isso, eu não sei nem se eu já dividi isso com você, mas eu sempre faço um comparativo de se eu tivesse com alguém que não me incentivasse como você me incentiva, talvez eu não estivesse onde eu tô hoje. Porque todas as vezes que eu tomei risco, que eu bati com a cara na porta, tudo que eu precisava ouvir pra desistir era só assim, realmente não tá funcionando. Realmente você não nasceu pra isso. Era isso, se eu ouvisse isso de alguém que tava dentro do meu círculo, eu talvez tivesse desistido, porque é muito difícil empreender. Mas todas as vezes você tava lá, não, calma, vamos olhar, eu te ajudo. Então, acho que isso fez toda a diferença. E se você acha isso, imagina eu que você me fez criar conteúdo. Então, eu acho que esse incentivo foi muito importante pra gente. E essa reflexão eu sempre tenho. Se eu não tivesse com alguém que me apoia tanto, eu com certeza não estaria onde eu tô hoje. Tem aquela frase que é: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Que eu acho essa frase péssima mesmo. Eu gosto do sentido dela, de que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, por trás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Que o sentido dela é, se você tem uma base forte, aí não precisa ser um relacionamento amoroso, pode ser bons amigos, bons mentores. Um bom time. Bom time. Se você é um gerente de uma empresa, um diretor, se você é um líder, você vai responder pelo sucesso da sua equipe. Exato. O gerente ele é cobrado pela gerência do time, não pelo operacional. Se você tem um time de 3 pessoas, de 15 pessoas, de 200 pessoas, a sua meta batida, a sua performance é baseada no que a sua galera fez, não no que você fez. E o relacionamento que você tem com essa galera, com esse amigo que você escolheu, esse mentor. Então, pra mim, a lição que fica é:
se você tá em um relacionamento amoroso, alinhe as expectativas, porque eu acho que isso fez muita diferença pra gente. E fez diferença não só pra a gente ser bem sucedido profissionalmente, tá começando essa jornada, mas também pra o nosso relacionamento, pra maturidade do nosso relacionamento, porque existe um momento do relacionamento que é meio vai ou racha, né? Tipo, tá bom, viemos até aqui, e aí? A gente quer continuar junto, a gente vai trilhar esses planos juntos, porque você tem que ter essas conversas sobre dinheiro, pensamentos sobre o que você quer fazer, que tipo de lugar que você quer morar, como você quer que seu estilo de vida seja. Acho que se você tá em um relacionamento amoroso, busque isso, busque ter essas conversas. E se você não tá, não é que sem um relacionamento amoroso você não vai conseguir ter essa base, esse suporte. Busque essa base, esse suporte em criadores de conteúdo que você gosta, se às vezes você não encontra isso na sua família. Busque essa base em mentores, em pessoas que você vai seguir, em pessoas que você gosta, que têm valores parecidos com os seus e que podem te dar bons conselhos. Pergunte para as pessoas, mande um direct, enfim. Busque conversar com pessoas que te inspiram. Eu acho que isso pode ser uma virada de chave para sua trajetória. Eu acho que para mim foram essas lições. Para você teve alguma muito importante? Acho que você falou todas. Não, mas eu acho que é isso. É você estar disposto a correr riscos estratégicos, você estar disposto a ver o outro bem sucedido e estar bem com isso, você saber que não é uma competição, é algo junto. Então, se a pessoa que está junto com você ganha mais dinheiro com você, comemore, porque quer dizer que vocês dois estão ganhando bastante dinheiro juntos. Então, é tudo uma questão de estar sempre para somar, não para dividir ou subtrair. E é isso, o resto vai se ajustando. Não tem fórmula mágica para nada, não só para a questão de criação de conteúdo, mas de relacionamento, de sociedade. Não vai ser bom todos os dias. O importante é que tenham dias melhores do que dias piores, mas que vai ter pedras no caminho, e aí você vai ajustando com conversa, sentando para... Comunicação, Comunicação é a base de tudo. De todos os relacionamentos. E as coisas vão indo. É isso. Pra gente encerrar o nosso episódio, tem o exercício prático, mas ele já foi passado, caso você tenha pulado, ele tá no meio do episódio, não sei qual minuto. E eu queria te agradecer, não só por ter topado esse episódio, mas por ter topado embarcar comigo no empreendedorismo, embarcar comigo em todos os meus desafios. É um prazer te ter ao meu lado. É um prazer estar com você. Te amo. Não trocaria por nada. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Bom, solteiros, espero que vocês não estejam sofrendo nesse momento. Continuem a busca por um parceiro, uma parceira que vale muito a pena dividir a vida com alguém que agrega. E se você não tem isso em um relacionamento amoroso, busque fortalecer outros relacionamentos, porque isso é muito importante para a nossa saúde mental, é muito importante pra gente esparecer, ter trocas. O ser humano ele foi feito para ter esse lado social. Muito obrigada. O próximo episódio é mais uma vez eu sozinha, caso vocês não tenham percebido. Os episódios eles vão ser cada hora em um cenário, pra quem tá me vendo no YouTube, importante eu dizer isso, porque eu aproveito da minha liberdade geográfica e aí eu vou gravando conforme vai dando, né, conforme o local que eu estou. E também queria passar um recado de que, se você ainda não entendeu, vai ser essa dinâmica do podcast. Um episódio eu sozinha, um episódio com convidado. Eu sozinho, convidado. E assim por diante. Eu deixei os nossos links de redes sociais aqui na descrição. Se você está escutando a gente, saiba que tem a possibilidade de assistir a gente também. E se você está assistindo a gente, pode levar a gente para academia, para o carro, para você ir fazendo outras coisas e ouvindo o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar o feedback de vocês. Comentem o que vocês acharam, curtam, sigam, façam tudo aí para eu entender que esse está sendo um conteúdo relevante e dar continuidade depois da primeira temporada. É isso. É isso. Tchauzinho, gente. Obrigada. Até semana que vem.